Você teve aquele jogador de RPG que diz, eu ataco, eu sigo o grupo, eu fico calado. Pois é, interpretar personagens é muito mais do que rolar dados. É dar vida ao personagem, é mergulhar de cabeça na história que o mestre está contando para você. E o mais importante de tudo é tornar cada decisão que o personagem toma memorável. Mas como motivar o jogador a encarnar nesse personagem sem forçar ninguém a isso? Hoje nós vamos falar sobre como você inspira, encoraja e guia esses jogadores para que eles interpretem melhor esses personagens, que eles entrem de cabeça nesse personagem que eles estão jogando. Eu sou o Mestre Nagi-kun e antes de mais nada se inscreve no canal e vem comigo para mais um vídeo. Interpretar no RPG não é agir como um ator de teatro, oh meu Deus, é sobre expressar a personalidade do personagem. Um exemplo, um guerreiro reservado, ele pode falar pouco, mas ele pode agir com honra. Um bardo tagarela revela sua insegurança através de humor. Um mago arrogante pode aprender a respeitar o grupo através do tempo. A interpretação ela dá profundidade à história que você está contando. Ela transforma um jogo sobre monstros e dados em uma aventura memorável. Sem interpretação, o RPG é só um tabuleiro com dados. Com a interpretação, o RPG vira cinema e todo jogador vira roteirista de seu próprio destino. Pô, essa foi foda, hein? Os erros mais comuns que nós como mestres cometemos na hora de mestrar é forçar o jogador a dar voz, corpo, fazer com que o jogador atue como aquele personagem dele. O ideal é não forçar o jogador. Isso pode gerar vergonha e afastamento desse jogador da sua mesa. Os jogadores, então, eles não interpretam bem em mundos genéricos. O que eles vão fazer? A interpretação ela vai florescer em mundos ricos, onde eles vejam que as escolhas que eles fazem têm uma consequência boa ou negativa nesse mundo que você está criando. Outro erro que eu mesmo cometo é quando o jogador interpreta, sendo bom ou ruim, a gente não dá uma inspiração para ele, a gente não dá uma recompensa para aquela interpretação dele. Isso acaba desanimando um pouco o grupo a interpretar. Outro erro é você focar a história em apenas um personagem. Eu sei que algumas vezes a gente vai explorar o background de cada um deles. Eles vão escrever a história, o ideal é você seguir um pouco da história deles. E isso vai fazer com que aquele personagem, aquele guerreiro, ele vai ser o personagem principal daquela side quest, vamos chamar assim, daquele momento, daquele ponto. Mas cara, não esqueça dos demais. Todos eles são parte importante. Dê pontos, ou como a gente vem falando, de spotlights, para cada um deles brilhe. E como que a gente faz com que essa interpretação ela floresça de uma maneira natural? A chave então é criar ambiente, incentivo e segurança. Quando os jogadores então eles percebem que interpretar aquele personagem é divertido, não uma obrigação, tudo flui de uma maneira mais natural. Claro, quando a gente mestra, os jogadores têm que entender que eles estão num espaço seguro. E como que a gente faz isso? Nós como mestres então, algumas vezes a gente quer dar emoção àquela cena, a gente quer interpretar de uma maneira legal. E eles têm que ver que essa sua narração não é algo forçado, é algo natural, algo que você gosta de fazer. E eu particularmente gosto muito de interpretar monstros. E eles têm que entender que eles podem interpretar os personagens deles, nada impede isso. Os jogadores então eles interpretam melhor quando eles entendem que eles têm algo a conquistar ou algo a perder. E um vídeo que eu vou deixar o link aqui, eu já falei sobre isso, sobre você parar tanto de fazer rolagens e deixar os personagens interpretarem melhores. E usar essa interpretação como parte da cena. Ah, eles estão discutindo com o general, como vem usando como exemplo. Eles estão discutindo, foque em como eles estão se expressando, em como eles estão narrando aquela cena ao invés de uma rolagem de dados. Também quebra um pouco a imersão a rolagem de dados naquele momento tão épico. Outro ponto também é a sessão zero. Eu já falei como criar a sessão zero, vou deixar o link também aqui, como eu falo de coisa, certo? E cara, alinhe propósitos. Crie uma série de perguntas que tornem aquele personagem que vai se tornar um herói mais humano. Pergunte pra ele, o que seu personagem teme? O que ele mais ama? Qual foi a maior perda? Ou o que ele tem mais medo de perder? As respostas dos personagens, então, elas podem ser usadas como um combustível narrativo para que faça com que o jogador pense melhor em como o personagem age. E como eu venho falando, a ideia também é que quando você contar essa história, os personagens entendam que as ações deles têm uma consequência, seja ela boa ou ruim. Mostre esses personagens. Por exemplo, um exemplo disso é a campanha que eu mestrei há 6 anos. Então o grupo, a gente não terminou ela, o que é uma pena, porque eles ficaram muito fortes e cada combate ficava muito longo e começou a ficar chato. Eu usei os personagens desse grupo como heróis. Então havia histórias sobre os personagens e esse grupo de hoje, que é o que tá jogando, eles conhecem as histórias desse grupo. Porque as ações deles, tudo que eles fizeram de bom e ruim, tem um impacto no mundo. A história deles, que eu espero escrever, nem que seja um conto curto, vai falar sobre erros, vai falar sobre acertos. E isso mostra para esses personagens que interpretar ou não, que seja melhor que eles interpretem, vai dar mais vida e corpo a essa história narrativa deles, as decisões que eles tomam. Interpretar não é sobre você ser aquele ator. É sobre você entender, é sobre você dar voz ao teu personagem, é atitude, é como ele fala. Então nós como mestres, a gente quer que aquela campanha seja bem imersiva. Então a ideia é que nós como mestres mostremos aos personagens como fazer. Você tem aquele comerciante que fica gritando na rua, veja meus produtos, olha aqui! É legal você dar voz a esses pequenos comerciantes. Quando eles forem encontrar o guarda tem uma atitude mais arrogante. Olha aqui, vocês têm que ver como falam comigo. Essa sua simples interpretação vai dar um pouco mais de vida àquela campanha. Não vai ser só um negócio de, vocês encontram o taberneiro. O taberneiro tá parado assim, oi, o que vocês querem? E atitude pro taberneiro, ele tá com um copo, ele tá mascando algo. Ele tá limpando o copo, aquele copo sujo com pano sujo, sabe?
Isso é legal, porque o grupo vai conversar com ele e vai falar, pô, legal, cara. Pô, lembra daquele cara? É como eu falei, os NPCs eles têm que ser memoráveis, não só algo passageiro. Vai ter aqueles que vão ficar e vão continuar ficando na campanha, vão ter aqueles que vão ficar na campanha eternamente, e vão ter aqueles que vão ser esquecidos. Infelizmente é o que acontece. E lembre-se, a interpretação não precisa ser teatral. Oh, meu Deus, morri. Ela pode ser sutil e constante. O mais importante de tudo é o roleplay. É aquela conversa, é o grupo conversar entre si, conversar com os NPCs que aparecem. Eles entenderem que aqueles NPCs eles têm vida, eles têm uma atitude. Eles não são aqueles NPCs genéricos que você encontra em jogos de RPG que ele fica parado assim, ó. Aí você conversa com ele e fala, ah, olá, quer ver meus itens? Então reserve também momentos sem combate. O roleplay é a parte mais importante do RPG. Seja ele aquele D&D, seja ele um Rastros de Cthulhu, seja ele um Cyberpunk da vida, o roleplay é a coisa mais legal de todas. Porque é dentro daqueles diálogos entre jogadores, aquela interpretação sutil e suave dos jogadores, aquele momento que eles estão falando que você consegue ter umas ideias muito legais. Eu tenho muitas ideias pra campanha quando os jogadores estão discutindo, porque eu planejo algo, vai acontecer assim, assim, assado, e o grupo dá umas ideias muito legais e eu começo a pegar aquelas ideias no ar, marco e falo, pô, legal, vamos usar isso porque ficou mais legal do que aquilo que eu tinha planejado. O mundo que você está criando se torna palco para esses jogadores. Tavernas, fogueiras, mercados, guildas, corte, tudo se torna um local legal para você fazer aquele roleplay. Eles estão querendo conversar com o rei ele tem uma atitude mais séria, ele tá sentado no trono, clássico, barbona, coroa, cabelão branco descendo pelos ombros, assim, a roupa bonita, ele tá parado aqui assim. Vocês têm que entender que vocês têm que resgatar a minha filha foi sequestrada. Pagarei a vocês 1000 peças de ouro. Olha que legal, o grupo começa a argumentar com o rei, seja interpretando de maneira sutil ou não. Nós sabemos que o ser humano, então, ele é motivado por recompensas. Obviamente os jogadores também. Vou dar algumas ideias aqui para você premiar os seus jogadores. Usando como base D&D 5ª edição, nós temos sistemas de inspiração. O que é? Você dá esse dado de inspiração pro jogador, quando ele vai fazer uma rolagem, ele faz com uma vantagem e escolhe aquele dado mais alto. Ah, eu tirei 5, eu tirei 12. Você usa o 12, acrescenta os bônus que você tiver, legal. Eu particularmente gosto que eles falem que eles vão usar o ponto de inspiração antes da rolagem. Não permito que eles façam isso depois, porque eu acho que atrapalha um pouco a imersão. Outra coisa legal também é caso o personagem esteja interpretando, ele cria alguns NPCs, ele cria alguns pontos, você marca e reconhece. Dá um ponto de inspiração, dá uns bônus temporários pra ele em teste de interpretação, dá um dado a mais, tipo a inspiração bárdica, assim. Esses pequenos conceitos vão ajudar o jogador a interpretar melhor. E obviamente, se eles estão interpretando legal, você pode usar um pouco do background ou um pouco do estilo do jogador. Se o jogador é um ladino, ele vai ter alguns contatos. Então você fala pra ele, ó, a interpretação foi legal, então você lembra que no porto lá tem um cara que ele passa umas informações pra vocês. É só vocês pagarem, ou não, dependendo de como seja a relação entre vocês, e ele vai te passar essas informações. O segredo, então, é mostrar que a interpretação ela tem valor dentro da história, que ela tem valor dentro da campanha que você está criando. Outro segredo é você saber fazer as perguntas certas para os jogadores naquele determinado momento. O grupo, então, ele está numa sala, as portas de trás se fecham, eles veem que tem vários caixões nessa sala. O cheiro é um cheiro de mofo misturado com um cheiro de carne podre. É uma pequena névoa que fica ao redor dos pés deles. Aí você pergunta pra eles, o que vocês sentem ao verem isso? Essa pergunta aberta vai fazer com que os personagens pensem, pô, legal, o meu personagem sente algo. Um outro erro comum que eu cometo é narrar pelos jogadores, é mostrar o que eles estão sentindo. Isso não é legal. Dê espaço para os jogadores narrarem como eles estão se sentindo. E eu, particularmente como mestre, eu gosto de preparar tudo antes da sessão. Não sei os caminhos que eles vão tomar, eu deixo os mapas prontos, alguns caminhos que eles possam tomar, alguns NPCs. Porém, o improviso é maravilhoso. É no improviso que você cria alguns NPCs muito legais. É no improviso que você mostra pra eles que interpretar aquele determinado personagem naquele ponto pode mudar toda a campanha. Então, use isso, use o improviso a seu favor. Pense que cada improviso pode ser uma semente narrativa, pode ser uma ideia que nasce naquele momento e você pode explorar ela no futuro. Olha que legal. Obviamente, no grupo sempre haverá aquele cara que interpreta super bem e aquele cara que interpreta meia boca. Mas façam que os personagens interpretem. Não só eu ataco, eu defendo, eu sigo o grupo, eu fico em silêncio. Isso é chato. O nosso papel como mestre é saber equilibrar e dar espaço aos jogadores. Não tente transformar aquele jogador que só fala eu ataco em algo mecânico. Dê espaço para esse jogador, mostre para ele que ele pode interpretar um pouco melhor. E com o tempo, provavelmente ele vai acabar interpretando melhor. E sim, mostre para esses jogadores que as ações deles têm um impacto narrativo muito importante na história. Nós vamos ajudar aquele vilão porque nós nos conectamos com ele. Nós vamos atrás daquele tesouro porque o dragão, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mostre pra eles que o mundo que você está criando não fica parado, não fica atrelado a esses personagens também. Se eles resolvem ir para um lugar X e passam muitos meses nesse lugar X, mostre pra eles que quando eles voltarem, as coisas vão ter andado, não vão ter parado naquele ponto. Se o jogador tímido, ele vê o grupo vibrando, se animando quando há uma determinada interpretação, ele vai se sentir cada vez mais seguro naquele espaço dele.
O RPG é uma parada tão legal, mas tão massa, que você começa a se tornar um pouco mais falante, você começa a se tornar aquele cara mais sociável, dentro do grupo de vocês, pode ser, ou mesmo fora. Eu, particularmente, eu não era um cara tão falante assim, sabe? Mas com o tempo e com RPG eu comecei a interpretar melhor, eu comecei a me abrir mais, comecei a me expressar melhor e isso foi muito legal pra minha vida. Interpretar, então, é o coração do RPG, não é só rolar dados, você tirou 13, você errou. A interpretação é o que transforma números em emoções, mapas em memórias, e as aventuras em histórias que ficam para sempre marcadas na nossa memória. Como mestre, nosso papel é inspirar e não obrigar. Então crie mundos vivos, personagens cativantes e dê espaço para os jogadores interpretarem o personagem do jeito que eles querem. Tem um personagem que quer ser mais sério? Eu vou falar pouco aqui porque é legal. Deixa ele ser assim. Ou aquele personagem mais animado, meu personagem fica tocando na taberna, é o jeito do personagem. E se inspira os demais a fazerem a mesma coisa. E agora eu quero saber, você como jogador ou mestre, você gosta mais de interpretar os jogadores ou você gosta mais do combate? Você fica mais na sua, você é um pouco mais animado? Deixa aqui nos comentários que eu vou ler e vou responder cada um desses comentários, ok? E claro, se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações, olha o comentário fixado, tem uns produtos muito legais. Nos vemos no próximo vídeo, que os críticos estejam com vocês. Até mais!